Olá, amigos! Então, seguimos na leitura do livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis. E a segunda lição, então, a segunda lição do Esteta, de O Esteta. E o subtítulo aqui dessa lição, que inicia no número 36, diz assim: Composição virtual de obras artísticas, a eclosão da inspiração. Essa mensagem aqui diz que ela foi psicografada em 22 de novembro de 1921. Após ter-vos dado a descrição das cenas artísticas que registramos no espaço, para vós será interessante saber como agrupamos os elementos dessas cenas para compor virtualmente esses quadros. Tentarei vos fazer compreender como reunimos as moléculas necessárias para que a nossa vontade possa projetar os fluidos capazes de se transformarem em obras que simbolizem a beleza sob todas as formas. Essas obras serão sentidas e percebidas por outros seres fluídicos que não são criadores. Vou repetir. Essas obras serão sentidas e percebidas por outros seres fluídicos que não são criadores. Os seres imateriais que flutuam nas regiões fluídicas, infinitamente ricas e sutis. Só as alcançaram por uma longa e progressiva evolução, pela qual adquiriram conhecimentos e aptidões suficientes para eles mesmos poderem criar no mundo onde vivem entre suas existências humanas. Vejamos um exemplo. Um grande escultor, um grande pintor ou um grande artista parte da Terra. Ele ainda está sob a impressão dos trabalhos que executou durante a sua existência anterior. Chega ao espaço, não estando mais o seu espírito limitado pela matéria, ele revê o caminho percorrido desde o dia em que recebeu a essência criadora divina e adquire a certeza de que poderá, nas novas existências, desenvolver e complementar o que vós podeis chamar de parcela genial. Ele vai ver no espaço desenrolarem-se todos os fatos proeminentes que presidiram a eclosão da sua inspiração. Se ele era arquiteto ou escultor, imediatamente, de acordo com a sua vontade, sua memória voltará a traçar os monumentos ou as obras de arte que ele criou. Admitamos que ele plane nesse meio do qual acabamos de falar, após um apelo a Deus. Seu pensamento encontrará, por suas radiações, fluido suficiente para reconstituir todas as suas obras. Se elas têm um caráter verdadeiro de beleza e se a inspiração é pura, se o ideal é elevado, os outros seres que rodeiam o artista sentirão despertar em si mesmos um desejo de imitação e, pouco a pouco, o véu material será levantado. Seu pensamento pessoal será fecundado pelo do artista. Assim, um grande mestre escultor fará reviver esses belos monumentos nos quais a glória do Altíssimo foi cantada durante séculos. Então, imensas catedrais serão reedificadas, mas o artista não se limita sempre
a obra que criou, mas sua visão à distância também reencontra as obras dos seus discípulos. Olha que coisa mais linda. E algumas vezes sua inspiração continua no espaço para formar de novo obras que tornam a diversos autores as partes mais bem sucedidas de suas concepções. Se vós penetrais no espaço, no plano elevado a que me refiro, podereis perceber que monumentos que não são semelhantes àqueles erigidos no mundo são constituídos pelo pensamento fluídico de seres inspirados por Deus. O Criador Supremo dá a cada um dos seus filhos uma parcela animadora que se exterioriza pelo culto do belo e do ideal desperta neles. Quando o culto do belo e do ideal desperta neles. Vamos repetir. O Criador Supremo dá a cada um dos seus filhos uma parcela animadora que se exterioriza quando o culto do belo e do ideal desperta neles. Vossos monumentos religiosos são as imagens vivas desse fato. Esses telhados arrojados, lançando-se em direção aos céus, não são uma imagem fiel do pensamento do ser humano, elevando-se em uma prece derradeira a esse Deus que nos criou? Quer seja uma catedral ou um templo da antiguidade, quer seja na Grécia, em Roma, em Florença ou em vosso país, procurai sempre e encontrareis a confirmação de que o pensamento superior preside a eclosão de obras arquitetônicas. Faço uma pequena comparação. Talvez me afastando do meu assunto, se considerardes a história da arquitetura na Alemanha, nesses tempos modernos, referência à segunda década do século XX, constatareis que a elevação em direção ao céu é ausente, que formas maciças e quadradas constituem a cúpula ou a ogiva. O pensamento estende-se sobre a terra e não se eleva mais em direção ao divino. Em pintura, estudai a escola florentina na época da Renascença. Verificareis que, quando as obras têm um cunho místico, os traços se divinizam e as cenas tomam características de real beleza e de verdadeira grandeza. Ocorre o mesmo em todas as artes. A música sacra, por exemplo, tem um caráter que toca de mais perto o divino, enquanto que a música profana, quando mais se aproxima da matéria, reveste as características de um realismo baixo e grosseiro. Então, aqui nós concluímos essa primeira parte do livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis, e as lições, então, do esteta. E essa é uma parte muito, muito emocionante, não é? Que nos toca profundamente. Dizer que Deus está se manifestando através da arte, né? Que quando a gente cria, a gente está manifestando a essência de Deus. E que quando a gente retorna como artista para a espiritualidade, a gente vai ter a capacidade de recriar tudo que nós criamos aqui no plano terreno. E vamos ter capacidade ainda de estar ligados às obras daqueles que foram inspirados por nós nas suas criações. Daí então o sentido da primeira etapa que a gente fala, né, de buscar a inspiração, buscar essa sintonia com aqueles considerados gênios da arte, aqueles que criaram uma arte elevada, uma arte que falava dessa excelência humana, da humanização, né?
busquemos essa sintonia, porque eles estão em sintonia, estão voltados para nós, estão atentos a nós e desejosos de ver esse nosso despertar, esse nosso, esse nosso aprimoramento da nossa sensibilidade, das nossas virtudes humanas. Então, eu convido a todos para continuarem me acompanhando nessa leitura Espiritismo na Arte de Leon Denis. Um abraço a todos.